Boa noite. O novo Código de Processo Penal volta ao debate nacional e à pauta do Congresso. Na próxima semana, os deputados devem discutir, analisar modificações no atual texto, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva. Só que não estão preocupados com o grande número de detentos nessas condições, será? E sim, ao que parece, para interferir na Operação Lava Jato. Hoje a Polícia Federal prendeu o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldenir Bendini, e o seu advogado achou a detenção desnecessária. Afinal, que mudanças são necessárias? Como se adequar à realidade do nosso país? É para falar disso que estão aqui os nossos convidados. O advogado, coordenador do Observatório de Processo Penal da OABRS e também vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcos Eberhard. E também o advogado e professor de Direito da Unicinos, Miguel Vedi. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, que nós trazemos aqui para os nossos debatedores. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, então estamos na polêmica do novo Código Penal, que permeia aí as discussões aí já desde o início da semana, né? Porque na próxima semana a Câmara dos Deputados vai encerrar o recesso e já terá aí entre os itens de discussão esse novo código. São previstas várias mudanças bem polêmicas e são denominações aí que estão sendo muito utilizadas e conhecidas do grande público, anteriormente não eram, devido aos processos de corrupção aí que estamos vivenciando. Então estão sendo previstas mudanças na delação premiada, na condução coercitiva, prisão preventiva, mudanças que poderiam prejudicar operações como a Lava Jato, por exemplo. E os deputados, enquanto isso, dizem que a legislação de 1941 precisa urgentemente ser atualizada. Sobre todos esses tópicos, vamos conversar aqui hoje. Eu gostaria de iniciar perguntando, então, a respeito da prisão preventiva, perguntando aos debatedores, o relatório preliminar do deputado Paulo Teixeira, do PT, é o que muda a prisão preventiva, né, que hoje não tem um prazo de duração, né? Como é que deve ficar, então, se ela for aprovada? Vamos explicar um pouquinho para o público como ela é hoje. Quem começa? Posso começar, depois passo a palavra para o colega. A prisão hoje, nós temos várias formas de prisão, né? Prisão em flagrante, prisão temporária, que é durante o inquérito, e a prisão preventiva, que é aquela prisão clássica, digamos assim, para as pessoas entenderem, né? Que hoje pode ser determinada, na verdade, com 4 fundamentos: ordem pública, ordem econômica, garantia da instrução e garantia da aplicação da lei penal. Por exemplo, quando tem um risco de fuga, quando uma pessoa, por exemplo, está destruindo provas, como nós temos visto até, inclusive na Operação Lava Jato. A proposta, né, que está sendo feita, ela, na verdade, traz para dentro do Código 2 possibilidades que a jurisprudência já admitia, que é a prisão preventiva quando tem reiteração delitiva, não é, do suspeito ou do acusado, ou seja, ele está reiterado as práticas criminosas acerca daquele fato, ele poderá ser preso preventivamente, e também numa definição que não me parece muito clara, né, na proposta inicial, que é quando houver extrema gravidade desse fato criminoso, o que o Supremo Tribunal Federal também vem corroborando nas suas decisões quando permite a prisão preventiva, não é para a garantia da ordem pública, quando houver uma gravidade concreta do fato criminoso. Então, eu vejo que essas alterações, sob certo aspecto, acabam atendendo uma parcela da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No entanto, estabelece, como alguns países já fizeram, por exemplo, né, como Portugal e outros países europeus democráticos, né, prazos peremptórios para as prisões preventivas, 180 dias e, em algumas situações, até 360 dias, né? Ou seja, se estabelece esses prazos. O grande temor que algumas instituições têm, especialmente instituições vinculadas à investigação criminal, como a polícia, como o Ministério Público, é que essas alterações possam trazer
digamos, uma certa ineficácia para a investigação criminal. Essas instituições temem isso. Eu confesso que eu não tenho tanto esse temor como essas instituições têm, tá? Porque eu vejo, nós temos hoje um número enorme de prisões, temos quase 700 mil presos, a quarta população carcerária do mundo, temos cerca de 40% dos presos são presos temporários, presos provisórios aqui no Brasil, não é? E, portanto, eu não tenho tanto esse temor, mas é um temor que é preciso reconhecer, é preciso dizer isso abertamente, é um certo temor que determinadas instituições têm hoje dentro do nosso país, porque isso, na visão dessas instituições, poderia fragilizar os processos de investigação e os mecanismos de investigação, tanto no inquérito quanto dentro do processo penal. Perfeito. Eu creio que a primeira fala que se deve ter acerca disso, na verdade, é que quem observa ou quem imagina ou afirma que uma reforma do Código Penal, uma reforma do processo penal, ela foi feita, imaginada, ou ela tem como ideia ou como objetivo terminar com uma operação, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, uma operação tão importante no nosso país e até mesmo em nível mundial, desconhece a realidade do processo penal completamente no Brasil e fora do Brasil também. A realidade do processo penal hoje é um processo penal recheado de economia de decisões, ou seja, um processo penal em que não há motivação nas decisões judiciais, principalmente naquelas decisões no curso do processo antes da sentença. É um processo em que mudou a retórica, e não só mudou a retórica, mas mudou o paradigma. Aquilo que deveria ser exceção, que é a prisão, acabou virando regra, e aí nós podemos tocar nesse ponto, que é o ponto da prisão preventiva, e nós vamos então começar a se perguntar, será que esse Código de Processo Penal, limitando no tempo a prisão preventiva para alguns casos, e evidentemente que são para casos específicos, será que ele estaria a fazer com que ele mesmo, como processo, como ação, enfim, como força do Estado, perdesse a sua força? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, mas também os tribunais estaduais, tribunais federais, já demarcaram que a prisão, sim, ela deve ter uma duração, o próprio processo deve ter uma duração razoável. O que acontece? O que acontece é que nós estamos diuturnamente municiados em relação à violência. E estando assim, nós imaginamos que o processo deve recrudescer cada vez mais e que as penas cada vez mais devem aumentar. Essa é a primeira noção que nós, como cidadãos, imaginamos. Quando, na verdade, não é pela via do processo e também não é pela via da legislação que nós vamos conseguir contornar a violência. Muito embora, evidentemente, nós imaginemos que sim. O fato é que hoje nós temos uma clientela, se assim pode se dizer, do direito penal, do processo penal, uma clientela da prisão no Brasil, não necessariamente diferente daquela que nós tínhamos há 10 anos atrás, mas nós temos uma adição de clientela. Ou seja, nós continuamos com a mesma clientela, a clientela do tráfico de drogas, a clientela das pessoas pobres, mas nós também adicionamos clientelas. Nós temos hoje os servidores públicos, prefeito, ex-prefeito, governador, ex-governador, nós temos hoje toda uma clientela ao redor do empresariado no Brasil. Ou seja, o direito penal, ele acabou crescendo, ele cresceu muito. Os seus tentáculos, eles cresceram tanto que hoje nós, o que não conseguimos fazer é dar conta disso. Qual é a primeira tendência? A primeira tendência é enrijecer a legislação e aumentar o número de presídios. Essas são alternativas matemáticas, são engenharias que não têm nenhuma comprovação científica mínima para se imaginar que isso possa resolver a curto ou médio prazo a situação que nós vivemos no Brasil de violência. Eu acho que é importante relatar também uma questão para que fique claro, né? Me parece, talvez divergindo um pouco do que tu colocaste, que nós, sob certo aspecto, punimos ainda determinadas coisas que não deveríamos punir. Né? Nossa política de drogas, por exemplo, é um desastre. Nós deveríamos trabalhar uma forma de tentar rever essa questão, que é o principal fator hoje
certo modo, que impulsiona a violência no nosso país, essa política de drogas que nós temos, que é frágil, que é fraca, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma quantidade enorme, né, de crimes violentos no nosso país que, sob certo aspecto, nós temos que honesto, sinceramente, mesmo sendo, né, um liberal, ou como alguns diriam, né, um garantista, nós temos que discutir certas questões. Por exemplo, uma pessoa pratica um delito de roubo, né, com violência real, né, com uso de arma. O regime que essa pessoa pega é o regime semiaberto. A pergunta que eu faço para cada cidadão que está nos olhando nesse momento: será que isso se efetiva efetivamente? Será que isso se coloca efetivamente como uma decisão justa? Né? Ou, por exemplo, um cidadão que pratica um homicídio simples, né, que tem uma pena lá de 6 a 20 anos. Esse cidadão matou uma pessoa, destruiu o maior bem jurídico que existe, né, que é a vida, e se ele receber uma pena mínima, ele vai ficar também no regime semiaberto, onde ele pode trabalhar externamente durante o dia e dorme no estabelecimento. Né? Me parece que esse momento ideológico que nós vivemos, né, de embate profundo, né, entre duas visões, está impedindo que nós façamos no nosso direito penal e no nosso processo penal uma revolução que ele deve sofrer. Né? Por quê? Porque as posições ficam tão polarizadas e nós deixamos muitas vezes, como se está se fazendo aqui nesse exato momento agora nesse programa, de debater o essencial, que é reformular determinadas penas para casos muito graves. O que em geral hoje em dia afeta a população brasileira? A população brasileira sente. Né? São os homicídios, os latrocínios, o roubo com violência real, estupro, não é? Essa grande corrupção que nós temos visto. Isso, sob certo aspecto, o Estado brasileiro, e os dados demonstram isso, não vem conseguindo responder a contento. A jurisdição penal não vem conseguindo responder a contento. Por isso que, de certo modo, a Lava Jato tem a popularidade que tem, porque ao longo do tempo não se fez isso. E tem muita popularidade, e tem também erros, e tem excessos que foram demonstrados, enfim, e que estão sendo reconhecidos. Tá? Então, me parece que uma questão vital nesse momento histórico que nós estamos vivendo é dizer categoricamente, abertamente, que nós temos uma crise muito grande que exige dos operadores do direito penal e do processo penal uma reformulação na questão que diz respeito à questão da droga. Nós temos que enfrentar esse problema, não com essa política que nós temos, e ao mesmo tempo estabelecer uma nova discussão sobre esses crimes extremamente graves, não é, que nós temos e que muitas vezes recebem uma punição do ponto de vista da retribuição penal, que não só para os estudiosos, né, mas que muitas vezes ao próprio cidadão passa a imagem de uma determinada pena que não seria adequada. E sejamos claros aqui, nós não podemos desconsiderar a barbárie que nós temos dentro dos nossos estabelecimentos prisionais, porque nós temos uma barbárie que decorre fundamentalmente não da punição desses fatos extraordinariamente graves que nós temos, mas fundamentalmente da política de drogas que nós temos, que entope e enche as cadeias e acaba gerando essas situações que nós temos visto, de atentados aos direitos humanos, não é? Corriqueiramente. Então, eu acho que o ponto nevrálgico que a sociedade brasileira tem que enfrentar é: nós temos que reduzir o Estado penal, concordamos nisso, mas nós temos que talvez fazer com que o direito penal, que é essencial numa sociedade, nós não podemos abdicar do direito penal, que esse direito penal seja efetivo naqueles crimes mais impactantes, mais relevantes e que merecem a intervenção do Estado, onde a sociedade é crime. E, portanto, o Estado, em determinadas situações, vai ter que intervir nesse tópico. Nós temos um exemplo bem interessante. No ano passado, nós fomos ao Chile, né, e tentamos estudar e, como alunos mesmo, entender a reforma do direito penal, do processo penal chileno. Né? E o que aconteceu no sistema penal chileno? Eles fizeram exatamente isso. Né? E eles escolheram o modelo de juiz que serviria ao processo penal, o modelo de acusação que serviria ao processo penal, o modelo de defesa que serviria ao processo penal. Inclusive, nessa situação,
nessa mudança que houve, democrática, muitos juízes, inclusive, acabaram abrindo mão de continuar na magistratura, por conta da mudança que houve. Só que dentro dessa mudança de processo, para poder ter um processo efetivo, e aí a gente tem que pensar também nas dimensões do nosso país, mas que claro que isso também não pode ser um impeditivo, mas para pensar num processo penal efetivo, ou seja, um processo penal que me dê resposta. Porque é claro que eu quero resposta. É claro que o juiz não pode pensar que ele vai dar a resposta para a sociedade. É claro que não, mas a sociedade quer uma resposta sobre aquele caso que aconteceu. A multiplicação de casos, ela acaba vulgarizando o processo. O que eles fizeram? Eles separaram condutas, diferenciaram condutas, e essas condutas, sim, dentro de um processo completamente democrático, em que todo mundo tem voz, essas condutas, sim, eram julgadas. Só que são pouquíssimas condutas. Então, só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando aqui, nós estávamos lá assistindo uma audiência em que teria havido um latrocínio, tá? E esta audiência de latrocínio, ela demorou, esse processo de latrocínio demorou 3 meses. Olha só. Desde o fato até o término. Veja, imagina, quanto tempo demora um processo hoje dessa magnitude, desta complexidade. Daqui a pouco, se envolver 2 ou mais réus ou 2 ou mais vítimas, pode demorar 5, 6, 7 anos, quem sabe, talvez, numa melhor das hipóteses, 4 anos. Mas se nós formos pensar também no STJ e no STF, daqui a pouco vai acabar indo um pouquinho mais. Ou seja, nós também, como advogados, nós também como OAB, nós também, como cidadãos, nós queremos um processo que funcione, que seja efetivo. Nós não queremos abdicar das garantias por isso. Só que nós precisamos encontrar algo, uma metodologia, que nos indique que determinados delitos, sim, eles devem sim ser processados, e até porque o direito penal é necessário, sim, a prisão ainda é necessária, a pena é necessária, mas que outros delitos, eventualmente de um potencial um pouco menor, devam ter outro tipo de procedimento, que talvez não este que nós temos, quem sabe do Juizado Especial Criminal. Então, essa experiência no Chile, ela nos trouxe uma expectativa de tentar, e agora há pouco, inclusive, os juízes chilenos estavam no Brasil falando sobre isso, inclusive para os deputados, na reforma do processo penal, de tentar mostrar que, olha, é possível isso. É possível diminuir o número de prisões e é possível diminuir a violência, não só pelo Código de Processo Penal, também, quem sabe, mas pela nossa mentalidade. O que nós queremos? Nós queremos que os conflitos sejam resolvidos, mas para o conflito ser resolvido, será que ele precisa necessariamente de um processo? Em algumas situações, não. Lá funcionou. E tem funcionado há mais de 10 anos. No programa de hoje, nós estamos discutindo o novo Código de Processo Penal. São nossos convidados aqui o advogado, coordenador do Observatório de Processo Penal da OAB-RS e vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcos Eberhard. E o advogado e professor de Direito da Unicinos, Miguel Vedi. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta, 98451-6352, ou a sua opinião, que nós traremos aqui para os debatedores. Só para finalizar, então, a questão das mudanças na prisão preventiva que estávamos falando anteriormente, né? O deputado Paulo Teixeira, do PT, então, ele quer estabelecer um prazo máximo de 180 dias, né? Não há prazo ainda hoje, quer estabelecer esse prazo só para o telespectador se situar aí a respeito do assunto que falávamos anteriormente. E também dissemos que no Brasil 40% dos presos são provisórios, né? Eu só queria levantar uns dados aqui, que o Brasil é conhecido internacionalmente como um país que extrapola qualquer limite no número de prisões preventivas, né? Uma prisão que pela Constituição, ela é excepcionalíssima, né? E na prática ela é regra. E também uma pesquisa feita em parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e o IPE apontou que em 37% dos casos em que há aplicação da prisão provisória, os réus são condenados à prisão ao final do processo ou
recebem penas menores que o seu período de encarceramento inicial. E é interessante sobre esses dados acerca da prisão, né? Uma pesquisa que nós estamos fazendo no grupo de pesquisa Liberdade e Garantias. Nós temos dados de algumas câmaras criminais, né, em que essas prisões são atacadas mediante habeas corpus e em 90% dos casos são mantidas, não é? Com fundamentos que não são muitas vezes fundamentos cautelares, são fundamentos, digamos, não cautelares, ou fundamentos, né, que não têm correlação com o processo, são fundamentos que, na verdade, são um julgamento antecipado, ou seja... Quer dizer, a gravidade do crime, a por gravidade exemplo. do crime, enfim, esse tipo de fundamento que, na verdade, não é um fundamento cautelar e que, portanto, estaria violando um princípio constitucional, mas que, na prática do processo penal, é adotado, não é, a revelia da própria Constituição Federal. E eu diria mais, eu diria que, de certo modo, esse número bastante grande de prisões tem relação com aquilo que o Dr. Marcos referia antes, que é com o poder extraordinário que o juiz tem dentro do nosso processo, e aí talvez seja a principal mudança que está sendo proposta nesse projeto de reforma, que é a impossibilidade do juiz tomar determinadas medidas de ofício no curso do processo penal. Eu vou dar alguns exemplos para que as pessoas entendam. Um juiz no processo penal brasileiro pode prender alguém sem que ninguém peça. Ele pode ter essa iniciativa, não foi o promotor que pediu, né? Um juiz pode determinar a busca e apreensão de ofício. Um juiz, em determinadas medidas, tem o dever de recorrer de ofício. Ele recorre, o juiz recorrendo de uma decisão, ou seja, determinadas medidas que, à luz de um princípio acusatório, que existe em países, no próprio Chile, como foi referido aqui, são insustentáveis. Então, nesse aspecto, a reforma é absolutamente transcendental, porque ela procura separar bem as atividades de quem acusa, de quem julga e de quem defende, o que é essencial, quer dizer, separar. O árbitro não pode entrar em campo e bater uma falta, ele tem que apitar a partida, né? E muitas vezes, quando o juiz age de ofício, o que de certo modo ele faz é, em busca da suposta, da dita verdade, é decidir o processo propriamente. E essas decisões, esse número enorme de decisões acerca das prisões cautelares, sob certo aspecto, denotam isso. Denotam um juiz que muitas vezes age de ofício, sem que ninguém tenha pedido no curso do processo penal. Eu acho que a reforma nesse aspecto, se ela se encaminhar, como se vê em alguns tópicos, não em todos, mas em alguns, para esse processo do estilo como é feito no Chile, nós vamos ter processos mais céleres, processos em que vai acontecer uma coisa vital, que não acontece mais hoje em dia, que é o embate entre acusação e defesa dentro de uma audiência. Esse embate não existe mais. Quer dizer, isso tudo... Hoje o nosso processo é um processo escrito, burocrático, não é? Demorado. As pessoas ainda estão na fase do papel, quando, na verdade, o processo deveria ser oral, um confronto entre acusação e defesa, e no final de uma audiência o juiz vai lá e decide. Tá? O que não ocorre muitas vezes hoje. Então, nesse aspecto, a reforma me parece que ela anda bem. Né? Me parece que ela anda bem. O que eu acho que é preciso ter muito cuidado, para que essa reforma não seja permeada por interesses políticos, eleitorais, no sentido de fragilizar determinadas regras para determinados atores políticos que estão, nesse momento histórico do país, com problemas com a justiça criminal. Eu acho que a população e os operadores do direito têm que ter cuidado para que essa reforma tenha um caráter, digamos, técnico, adequado, e não um caráter político, ideológico, como muitas algumas das propostas que estão sendo feitas parecem ter. Pois é, que é um cerne da questão aí. Então, por isso, vamos passar já para um próximo tópico de mudança aí, que entra aí também na questão da Lava Jato e que muita gente não sabia nem o significado, né, de delação premiada e que agora aí o povão já sabe o que significa. Ó, as perguntas estão chegando aqui, daqui a pouco eu já vou trazer para os debatedores. A delação premiada, agora dentro dessas mudanças do Código Penal, está a cargo, então, do Danilo Forte, a princípio, que é o presidente da comissão especial que elabora o novo código, o Danilo Forte do PSB. Ele quer mudar as regras da delação no sentido de reduzir o poder do Ministério Público na negociação das delações. E o Ministério Público, obviamente, é totalmente contra essa mudança, né? O que vocês têm a dizer a respeito dessa questão que entrará em discussão na próxima semana?
contexto disso tudo e que a Lava Jato ela trouxe, isso não é novo. Né? O contexto que se mostrou então com a Lava Jato, e aí eu acho que nós cidadãos brasileiros, conseguimos enxergar isso com muita facilidade, foi o seguinte: isso acontece em outros tantos casos, e é sim um ponto nevrálgico do processo penal, que é a prisão misturada com a decisão. Ou seja, quando é que a prisão, e agora eu volto um pouquinho na prisão para ir para a delação. Quando é que a prisão provisória, excepcional, não pode ser utilizada? Quando ela for uma antecipação da pena. Né? Porque normalmente quando ela é utilizada como antecipação da pena, ela tem uma relação muito grande com a prova no processo penal. Agora, muito mais forte que isso, e todo mundo consegue enxergar isso na Lava Jato, é quando você mistura dois institutos que são prisão e delação. Então, o que aconteceu? E se pode ver com muita clareza. Ninguém quer ser processado criminalmente, eu imagino que não. Ninguém quer ser preso. Agora, com certeza, ninguém quer permanecer preso. Um dia na prisão, independentemente da prisão que for no Brasil, pode determinar uma mudança de vida radical na trajetória de uma pessoa, na trajetória familiar, profissional e pessoal. O que significa dizer isso? Significa dizer isso que todos nós enxergamos que a prisão preventiva na Lava Jato foi utilizada muitas vezes para obter a delação. E quando isso acontece, nós começamos a generalizar e começamos a vulgarizar os institutos que deveriam servir, sim, para ajudar a que acontecesse uma decisão justa dentro do processo. E isso não aconteceu. Os delatores deram-se de conta, e não foi só na Lava Jato, tem outras várias operações em que isso aconteceu, deram-se de conta de que a sua colaboração poderia lhe adiantar muitos anos de pena. E esse tipo de negociação eventualmente prejudicou outros réus em detrimento de outros. E nós temos casos recentes, clássicos e claros, no sentido de que isso aconteceu. Sem citar nomes necessariamente, mas isso aconteceu. Então, quando misturou prender para delatar, ou seja, prender para forçar a delação, os institutos começaram a se vulgarizar. Isso não acontece só na Lava Jato. Você hoje decreta uma prisão preventiva e você, em qualquer tribunal do Brasil, você tem uma grande dificuldade de obter a soltura. Eu não preciso falar do tribunal A ou do tribunal B. Não é isso que cabe aqui. Eu só quero falar, e basta falar dos percentuais. 90% das prisões provisórias em habeas corpus, os tribunais mantêm preso. O que acontece? Ao final do processo, antes da sentença, o juiz solta. Qual era o sentido da prisão, se não a prova? Ou seja, me parece que ela perde a sua natureza, muitas vezes a sua natureza cautelar. E isso acaba atrapalhando o processo. Por quê? E a delação premiada tem muito a ver com isso. A delação premiada, na forma como proposta e na forma como aconteceu, ela tem as suas diferenças, tanto no projeto como quando aconteceu, ela tem uma discussão básica sobre os papéis, sobre quem cuida do quê e sobre a participação de cada um. Qual é a ideia da reforma? A ideia da reforma é trazer o juiz para dentro da delação. A ideia da delação, como está hoje, é ter o juiz fora da delação. Isso dizendo claramente, matematicamente e sem aprofundar os temas, por óbvio. Mas é isso, aí que está, Miguel, uma discussão que se coloca. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Uma coisa a gente já sabe, a delação não volta mais. Ou seja, nós temos hoje uma nova advocacia, nós temos hoje um novo processo penal voltado para a delação. A pergunta é, como funcionam os papéis? Isso deve ficar nas mãos do Ministério Público? Ponto. Ou nós devemos também comungar isso com o magistrado e ele participar desde o princípio? Durante todo o trâmite, né? Isso é bastante polêmico, né? Mas é preciso colocar certas coisas, né? Os países democráticos que têm um processo penal acusatório têm essas figuras, né? O do plea bargaining, ou da barganha, ou da delação.
Isso pode gerar, por exemplo, nos Estados Unidos gerou um aumento enorme da população carcerária, porque eles descobriram uma forma extraordinária de colocar o sujeito na cadeia sem a necessidade de processo, por intermédio desses mecanismos de negociação. Mas é inegável que, nesse caso específico da Lava Jato, né, a delação teve uma eficácia probatória para fins condenatórios que é indiscutível, né? E eu acho que esse ponto tem que ser sopesado. Não é? Isso também serviu para que nós recuperássemos no país, né, mais de 800 milhões, né, que tinham sido desviados da Petrobras. Né? Mas aqui me parece, e aí, Marcos, a questão da delação, não me parece que o juiz deve intervir na delação. Me parece que toda vez que o juiz sair da sua posição, a não ser que seja para sanar uma ilegalidade que esteja sendo praticada a partir dessa delação, tá? Que essa delação seja forçada ou tenha sido feita sob coação, aí efetivamente ela é ilegal, o juiz deveria agir. Agora, não me parece que seja correto e muito menos que seja adequado do ponto de vista de um processo acusatório que o juiz se imiscua numa delação premiada. Né? O juiz, na verdade, me parece que tem que ter essa posição. A delação é um meio de obtenção de prova que vai ser usado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o magistrado vai fazer a fiscalização. Acho que hoje ela é mal feita. Nós tivemos casos de homologação extraordinariamente céleres aqui, né? Isso tem que ser discutido, não é? E, fundamentalmente, me parece que evitar a delação não podemos mais. O que nós temos que fazer é dar à delação determinadas garantias que ela ainda não tem, para que ela tenha, inclusive, mais efetividade, para que não ocorra, por exemplo, não como tem acontecido em algumas decisões, sentenças baseadas única e tão somente na palavra do delator. O que aconteceu? O processo chegou na segunda instância, chegou no segundo grau e o tribunal não tinha outra alternativa, cumprindo rigorosamente a lei, se não absolver. Não é? É possível falar nesse caso, que é um caso público, notório, não é, do ex-tesoureiro do PT, que foi absolvido, porque a condenação que ele sofreu estava baseada na palavra dos delatores, e pela lei não se pode condenar com base na palavra dos delatores. E tem alguns aspectos interessantes na delação que eu acho que têm que ser regulamentados, que não estão regulamentados hoje. Por exemplo, se um dos corréus é um delator, né, muitas vezes o momento de fala dele é antes dos demais acusados, ou perdão, depois dos demais acusados. E ele pode fazer prova contra os demais acusados durante todo esse tempo. Isso não está regulamentado hoje. Quer dizer, o advogado tem que ir lá pedir que o seu cliente, digamos, fale só depois, não é do delator, mas muitas vezes isso não é obedecido. Então, isso tem que ser regulamentado na reforma, porque senão nós estamos restringindo garantias e violando as características acusatórias que o processo deveria ter. Agora, evitar que a delação exista, voltar atrás no tempo, me parece que isso é absolutamente irrefreável e nem se poderia fazer no atual contexto histórico que nós temos. Bom, a gente sabe que o Ministério Público Federal, já foi dito inúmeras vezes, aí, considera que as investigações aí da Operação Lava Jato, assim como outras operações, aí até em conjunto com a Polícia Federal, elas só tiveram êxito devido a essas colaborações, né? Devido a essas delações. Então, no caso, para o Ministério Público Federal, se esses acordos forem revistos, se ocorrer, então, essa mudança mesmo nesse quesito, as investigações vão ser completamente enfraquecidas, né? Eu quero tocar num ponto que é importante e acho, sinceramente, essa é uma opinião profissional, que a Polícia Federal, que o Ministério Público, a Polícia Civil, o Ministério Público Federal, isso é inegável, sim, devem cada vez mais se aproximar de mecanismos de investigação cada vez mais modernos, contemporâneos e que possam, sim, ter uma efetividade em relação a, quem sabe até mesmo, tornar o processo penal mais célere, o processo penal um pouco mais certo do que ele efetivamente é, já que a gente trabalha com algumas categorias muito difíceis, como, por exemplo, a categoria de verdade, né? A categoria de certeza, a categoria de verdade. E isso vai ter depois lá uma influência muito grande
na sentença e, eventualmente, até mesmo na aplicação de pena. Mas, de outro lado, nós também precisamos enrijecer, nós também precisamos continuar garantindo que as pessoas possam usufruir dos seus direitos defensivos. E aqui, nesse ponto, a gente tem uma questão bastante importante em relação à delação premiada, que ela traz justamente esse caso que houve uma reforma de uma decisão condenatória e acabou levando a absolvição, porque a sentença condenatória foi baseada única e exclusivamente no conteúdo da delação premiada. As pessoas dificilmente vão conseguir compreender se nós não pararmos para explicar didaticamente isso. O processo penal não tem relação nenhuma com o mecanismo de decisão do processo civil, do processo trabalho ou de qualquer outro ramo do direito. O processo penal, você precisa efetivamente ter um número mínimo de provas para que você possa levar à condenação. E daí fica muito claro o porquê que uma pessoa não pode ser e porquê que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região freou isso. Porque, evidentemente, uma pessoa não pode ser condenada unicamente com base numa delação. Isso faz com que nós coloquemos o foco na delação, não para diminuir os poderes do Ministério Público Federal, não para diminuir os poderes do Judiciário, não é para isso. Mas que nós, de alguma forma, tentemos, com a reforma, quem sabe, dar qualificações, ou seja, requisitos para a delação premiada, de modo que nós possamos saber quais os parâmetros para delatar. E como que nós vamos conseguir depois, como juízes, como magistrados e como advogados, como procuradores da República, como que nós vamos conseguir combater esses parâmetros. Ou seja, como é que a gente sabe que isso foi bem, como é que a gente sabe que isso não foi bem. E aqui tem um ponto em que as pessoas estão fazendo uma confusão, que é comparando, e pode ser o próximo, a gente pode encaixar o próximo tema aqui, e eu acho que todo mundo quer saber disso, Sim. Que é o que o TRF vai fazer com o caso do ex-presidente Lula, já que teve uma situação em que o TRF absolveu, que é essa da delação premiada. Essa última, sim. Então, a pergunta é, o que vai acontecer em relação a isso? Né? E eu acho que isso a gente pode trazer daqui a pouco para... Com certeza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, também falaremos sobre outra mudança aí no Código Penal, que já está causando muita indignação nas redes sociais, que é a questão da prisão após segunda instância, né? Penas que só poderiam ser cumpridas depois que o réu seja condenado em segunda instância. Esse é um dos principais pontos que fizeram com que a Lava Jato tivesse tanto sucesso no combate à corrupção. Portanto, um tema tão polêmico também, que nós voltaremos no próximo bloco falando dele. Fique com a gente. Que mudanças são de fato necessárias ao Código Penal brasileiro? É o que estamos analisando no programa dessa noite. Recebemos aqui o advogado, coordenador do Observatório de Processo Penal da OAB-RS e vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcos Eberhard. E o advogado e professor de Direito da Unicinos, Miguel Vedi. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Já leremos aqui a sua participação. Bom, voltamos falando, só para finalizar então, ainda estamos... Todos esses temas permeiam aí a Operação Lava Jato, né? Mas, por favor, pode citar aí, íamos falar um pouquinho do Joesley Batista. Nós estávamos falando da delação, né? Eu acho que as delações, elas tiveram um êxito bastante grande em determinados atores que fizeram delações, isso repercutiu extraordinariamente sobre a investigação, mas ao mesmo tempo há delações que efetivamente têm que ser discutidas, né? Como essa delação, por exemplo, que envolveu o Joesley Batista. Quer dizer, sob certo aspecto, o povo brasileiro, e eu não estou querendo que as pessoas julguem conforme o povo, não, isso não é justiça, né? Mas, sob certo aspecto, inclusive para quem é operador do direito, essa delação com a impunidade que se deu no caso concreto, né, ela deu uma sensação, né, de uma injustiça extraordinária, né, e isso, sob certo aspecto, me parece que afetou a credibilidade do Instituto da Delação Premiada no nosso país, né.
talvez por acreditar que as provas que teria em mãos fossem extraordinariamente fortes e pelo que se vê, algumas são relativamente fortes, outras nem tanto, mas me parece que essa delação especificamente, pelo menos nesse primeiro momento, denotou uma fragilidade probatória que não é irrelevante. E não só essa delação, a delação do Sérgio Machado também, que foi feita no âmbito da Operação Lava Jato, recebeu um relatório da Polícia Federal na semana passada, inclusive referindo que os benefícios deveriam ser afastados, porque ela não tinha credibilidade, não é, para se transformar numa prova. Ou seja, é um instituto de muita força, não é, que veio para ficar, que tem que ter alterações, que tem que ter modificações, mas é um instituto que também não pode ser visto de maneira acrítica, não é? Sem que nós apontemos as suas fragilidades. Perfeito. Bom, vamos entrar então na prisão após segunda instância, que, como eu disse anteriormente, também está causando muita indignação nas redes sociais, né? Também está no relatório do deputado Paulo Teixeira a mudança na prisão após segunda instância. Ele quer a prisão apenas após o trânsito em julgado, ou seja, depois que todos os recursos forem julgados. Eu queria que vocês comentassem, então, essa medida também, né? Porque ele quer mudar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Que permitiu a prisão depois da condenação já em segunda instância. Nós, pós-Constituição de 88, nós tivemos vários julgamentos, 1991, 1998, 99, 2001, até que no ano de 2008, 2009, nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal que acabou quebrando o paradigma até então existente, no sentido de que a prisão em segunda instância, ou seja, vamos imaginar o caso do ex-presidente Lula. Ele vem agora de Curitiba para Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal. Lá em 2008 e 2009, quando houve esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, imagina para argumentar que nós estivéssemos lá. Presidente Lula, com aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, só poderia iniciar o cumprimento de sua prisão, determinada em sentença, quando ele ultrapassasse os tribunais superiores, ou seja, somente no momento em que ele terminasse de ser julgado pelo STJ, eventualmente até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, Curitiba, TRF, STJ, Curitiba, TRF, STJ, STF. Vamos imaginar que ele tivesse matéria para discutir nos recursos extraordinários, recurso especial e recurso extraordinário propriamente dito, ele então deveria terminar essas instâncias. No ano de 2016, em fevereiro do ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, retorna essa discussão e refere que a prisão em segunda instância é necessária, independentemente de ter motivo para prender preventivamente ou não, e faz isto com base em números, dizendo que a maioria dos julgamentos levados até o Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos recursos levados até o Supremo Tribunal Federal não tinham própria efetividade do ponto de vista de discussão das matérias, porque não é permitido, todos nós sabemos, a discussão da matéria probatória no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade. Sim. Não é, a base dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma base equivocada, para dizer o pouco. Por que para dizer o mínimo? Porque, na verdade, toda vez que eu for, por exemplo, discutir juridicamente uma decisão, discutir se, por exemplo, uma decisão é crime ou não é crime, eu estou tendo que analisar um pouco da prova no processo. Então, é claro que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vão analisar isso, de modo que me pareceu equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu depois disso? Sim. Aconteceu depois disso que o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal já têm decisões diferentes daquela de fevereiro de 2016. Se o ex-presidente Lula fosse julgado hoje no TRF, existe a possibilidade, e não é só uma possibilidade, é uma probabilidade, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, numa tendência do Supremo Tribunal Federal, que ele pudesse sim ser preso em segunda instância. O que o Código de Processo Penal está fazendo é dizer que somente depois de terminadas todas as esferas, todos os momentos recursais, inclusive
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e, portanto, além da segunda instância, é que a pessoa pode efetivamente começar a cumprir pena, com o qual, sem dúvida nenhuma, eu concordo, e que não tem nada a ver com a Lava Jato ou com esse presidente Lula. Nada a ver. É uma tendência do processo penal, inclusive tanto é tendência que essa decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2016, ela ficou no limbo. Por que ficou no limbo? Certo. Porque eles já começaram a mudar o posicionamento. Falar rapidamente de mais 2 casos aqui, que nosso tempo está acabando. O caso do presidente Temer, os deputados eles têm que votar o parecer do deputado Paulo Abiac, ou do PSDB, contrário ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Temer por crime de corrupção passiva. Queria que vocês comentassem rapidamente esse caso e também o de hoje, né, que a Polícia Federal prendeu Aldemir Bendini, que é o ex-presidente da Petrobras, na nova fase da Lava Jato, pediu propina à frente da estatal e também do Banco do Brasil, segundo o Ministério Público Federal, mas o advogado dele diz que a detenção é totalmente desnecessária. Em relação ao presidente Temer, pelos indicativos que temos do ponto de vista político, ele, pelo que se lê, ele terá a maioria, não é? Até porque essa decisão, se fosse no âmbito puramente técnico, poderia ter um desdobramento. E teria, né, Miguel? E teria um desdobramento, me parece que teria um desdobramento, porque tem ali uma fumaça, né, delitiva, digamos assim, mas do ponto de vista político, né, é uma casa política, me parece que vai ter outro desdobramento. Né? Em relação a essa prisão do ex-presidente do Banco do Brasil, efetivamente é uma prisão que foi decretada, vai ter que se ver agora se os tribunais vão manter. Eu não confesso que eu não referi, não consegui ver especificamente o fundamento dessa prisão. Se foi um fundamento claramente cautelar ou não. Tá? Portanto, seria preciso verificar o fundamento que foi dado pelo magistrado que decretou essa prisão. Mas é mais uma prisão de uma alta autoridade ligada à Petrobras. Perfeito. Quase nos minutos finais aqui ainda temos a última questão aí fundamental nessa mudança aí do Código, que é a condução coercitiva, também tão citada aí durante a Operação Lava Jato. Né? O presidente da comissão especial que elabora o novo Código, Danilo Forte, do PSB, também ele quer essa mudança, que hoje ela é aplicada para que o interrogado preste depoimento sem dar a chance que ele avise outros envolvidos ou destrua provas, só para o público entender. Comentem então, por favor. É interessante e é claro isso. Por que nós estamos discutindo todos esses pontos? Porque todos esses pontos são polêmicos e todos esses pontos eles têm ligação com a Lava Jato. Exato. Só que a condução coercitiva, ela está lá no Código de Processo Penal, no artigo 260, há milhões de anos. A condução coercitiva não é aplicada há mais milhões de anos ainda, mas na Lava Jato ela retornou. E na Lava Jato ela retornou de uma forma muito interessante, porque se a pessoa está à disposição, não tem sentido conduzi-la coercitivamente. E a condução coercitiva, muito embora se a gente pudesse imaginar que ela é um instituto que ultrapassou a Constituição Federal de 88, e que eu imagino que não ultrapassou a Constituição, fica claro isso que eu disse. Ela só pode existir no momento em que a pessoa se nega a comparecer, não é, Miguel? Exatamente. Não tem essa previsão que se faz hoje em dia muitas vezes em matéria de condução coercitiva, inclusive que foi feita com o presidente Lula em março do ano passado. Ele tinha feito um depoimento em janeiro, tinha comparecido, foi intimado, compareceu, e foi feita a condução coercitiva dele sem que ele tivesse sido intimado, sem que tivesse descumprido isso. Ou seja, foi uma condução coercitiva desnecessária, porque se tivesse sido intimado, teria comparecido. Midiática. Foi uma condução desnecessária naquela situação. Portanto, é um instituto que, na verdade, está sendo desvirtuado, assim como foi e está sendo desvirtuado o princípio da presunção de inocência da Constituição Federal, que diz que o sujeito só vai ser preso depois de sentença condenatória transitada em julgado. Não é? Eu posso fazer muito como julgador, muito, mas eu não posso suplantar a norma, eu não posso suplantar o texto que está na Constituição, que é categórico em relação a isso, a não ser que eu rasgue a Constituição. Tá certo. O programa finalizando aí com os questionamentos aqui do público. Paulo Sérgio Silva, de Porto Alegre. Não seria o caso de levarmos a reforma para um plebiscito, políticos em estado deplorável, Supremo basicamente político, a forma de mantermos a democracia e buscar um maior entendimento público dos meios judiciários? Não seria uma busca junto à população?
Opinião e questionamento do Paulo Sérgio Silva. João Paulo de Quaraí, muito bom programa. Minha pergunta seria referente à Lei de Drogas de 2006, pois aumentou 200%. Cerca de 30% seria por envolvimento com tráfico de drogas. Não seria também necessária uma reforma na referente lei? E a Giane de Porto Alegre, o que os advogados acham da postura do juiz Sérgio Moro e as delações que ele fez valer seletivamente? Alguém quer responder a Giane? Tem 30 segundos só para responder. Eu só quero referir que a gente realmente precisa de um Código de Processo Penal novo, porque esses pontos polêmicos serão constantes se nós continuarmos com um código assim. Nós só temos essas discussões sobre a delação, sobre o alcance das decisões, porque nós precisamos efetivamente de um estatuto que seja muito mais claro em relação a isso. Perfeito. Bom, agora eu preciso que vocês façam as considerações finais. Antes, lembrando aí para o telespectador que todo esse processo aí que nós estamos tratando hoje começou em 2010, né, quando o Senado aprovou um projeto apresentado por juristas, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ressuscitou isso em 2016, quando a Lava Jato já estava nas ruas, e então agora em agosto isso vai entrar em pauta para os deputados. Eu peço as considerações finais de vocês, incluindo a respeito da necessidade ou não de mudança do código, que é tão dita pelos deputados, que dizem, né, o código de 41, que precisa ser urgentemente atualizado, e as considerações finais aí. Sem dúvida, o código precisa ser reformulado, é urgente essa reformulação para que nós possamos separar o juiz, o acusador e o defensor. E se nós fizermos isso, nós teremos um processo acusatório, nós teremos um processo mais célere, com mais garantias e mais eficácia da justiça. Essa separação de funções e principalmente uma participação do defensor e do advogado no processo vai começar a se dar, inclusive, segundo o novo Código de Processo Penal, na investigação. O que significa dizer que nós vamos tentar afunilar isso e levar ao judiciário efetivamente aqueles crimes e aquelas causas que precisam da importância que o judiciário deve dar e não como hoje acaba funcionando, em que tudo acaba desaguando no judiciário e nós estamos com as varas de criminais lotadas de processo. Agradecemos muito aos convidados, também a sua audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura. Ótima noite para você.